O nosso aparelho de Estado está infiltrado e, portanto, está a servir os interesses do nosso inimigo. Não está a servir os interesses do povo. O nosso aparelho de Estado está corrompido. O nosso Estado está-se a transformar num refúgio de inúteis. Samora Moisés Machel já via o que estava a acontecer dentro do próprio sistema. Tem que se lembrar que, na verdade, o sistema era do Partido Único, era Frelimo, que governava exatamente o país. Então era um sistema de Partido Único e era uma linhagem marxista-leninista, de certa forma radical, que governava o país. Quando ele dizia dentro do governo, era um governo da Frelimo, que até hoje ainda está no poder, esse mesmo governo. Mas o que acontece é o seguinte: alguns, os que estavam a fazer perceber que há infiltrações dentro do partido, dentro do governo, eram pessoas próximas a ele, porque ele era próximo a muita gente que trabalhava aí, que depois revelou-se que era contra exatamente ideias de Samora. Eram pessoas que estavam atrás do próprio enriquecimento, que vieram depois de Samora, vieram a provar que na verdade isso era verdade e Samora estava certo em proferir as palavras que vocês acabaram de ouvir. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é Mapi Kiramuti. Eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever e compartilhar os vídeos com amigos e familiares. Tenho gravado os vídeos em diferentes pontos do país e em diferentes pontos também do continente africano. Eu gravo dentro do país, assim como fora. Isso por questões de segurança, não fico no mesmo lugar, a forma de locomoção é por causa exatamente do que temos feito. Eu não estou disposto a entregar a luta, vou continuar a gravar esse tipo de conteúdo. E querendo isso, claro, precisa de um pouco mais de coragem e um pouco mais de recursos, claro. Eu ganho com o YouTube, não vou vos mentir que não ganho. Eu ganho com o YouTube, com os vídeos que eu faço. É por sempre vos incentivo a deixar like, os que não foram inscritos, inscrever-se e compartilhar. Então, cada vez mais que vocês assistem os vídeos, conta-se alguma coisa e eu ganho com isso. Mas os ganhos podem não cobrir com toda a despesa de locomoção de um lado para o outro. Também tenho família. Apareceu uma ideia com alguém, exatamente essa, de deixar aqui as minhas contas, tipo Emola, M-Pesa. Quem quiser contribuir com o que puder, vai deixando lá, quem quiser mesmo. Então é isso. E vamos ao vídeo agora. Samora Moisés Machel é daqueles líderes que são incontestavelmente um dos melhores líderes que nós tivemos no continente africano. Não é à toa que no vídeo passado, eu vou deixar no primeiro comentário, eu estava em Harare, gravei meus últimos vídeos em Harare, vídeos como esse, mas aproveitei fazer um vlog ao sair de Zimbábue para outro país, no centro da cidade de Harare, tem uma grande avenida que é Samora Machel. Aliás, a maior avenida que tem no Zimbábue é exatamente a Avenida Samora Machel, ok? Isso em homenagem a esse líder carismático que em qualquer parte do mundo, na verdade, já é respeitado e nós também somos respeitados por conta dele. Devemos muito a esse senhor, ok? Samora Machel, na verdade, foi um daqueles líderes que não teve um nível de escolaridade muito elevado, mas nasceu já um líder carismático, nasceu com carisma, nasceu já um líder, ok? Tinha dom, Deus lhe deu um dom de liderança, ok? Que se tivesse talvez um pouco mais de escolaridade, talvez teria tomado outras decisões. Talvez algumas coisas não tenham nada a ver com escolaridade, é o contexto que era muito difícil em que ele liderou o Moçambique, ok? Os erros que ele cometeu como presidente, na verdade, vocês podem ver que não são erros propositados, ok? Alguns podem dizer uma ou outra coisa que ele poderia ter melhorado, mas sempre ele cai na inocência, ele sempre sai a ganhar por conta exatamente do contexto em que ele estava a governar o Moçambique. O contexto, e também não pode-se ignorar a parte de falta de esclarecimento científico que poderia ter ajudado em parte a parte dele, ok? Mas ele tinha uma visão
fora do comum. Ele liderou Moçambique no seu nível e conseguiu chegar até os níveis que ele chegou, mas agora que nós estamos a ver, percebemos que tinha muitos que descontinuaram com suas ideias, com sua forma de liderar. É por isso que nós damos razão, que ele estava certo, por exemplo, em dizer que tem infiltrados. Na verdade, após a sua morte, em 1986, a tomada de posse de Joaquim Chissano tomou um rumo, levou o Moçambique a um rumo totalmente diferente, ok? Totalmente diferente, a um capitalismo selvagem, a um país em que não olhava muito para o povo. Ele teve muitos anos. Aliás, Chissano foi o presidente que mais governou em Moçambique. Não sei se teremos mais alguém nesses níveis, hein? Governou 18 anos. Levou Moçambique 18 anos, quase 19 anos, ok? A Moçambique, porque ele só entregou o poder em 2005, ok? Foram quase 19 anos de governação, quase 2 décadas de governação, ok? Agora sabemos que a Constituição não vai permitir isso, no máximo alguém vai governar uma década só. Então, Chissano, nesse meio período, ele sempre se justificava que estava a reconstruir um país que estava a sair de uma situação de 16 anos de guerra, então tinha que investir em muitos projetos sociais. Muitos projetos sociais não são palpáveis, você não pode mostrar que fez aquilo, mas isso, mas aquilo. Por exemplo, tem ajuda, por exemplo, a pessoas desfavorecidas, por exemplo, que não têm comida, não tem como. Então, se você der comida amanhã, depois da manhã, você não pode mostrar que eu ajudei nisso, ok? Por quê? Porque aquela comida já não existe, desapareceu. Comprimidos, por exemplo, já não existe mais, não sei o quê. Não são esse tipo de coisas que Chissano dizia. Estamos a reconstruir o país pós-guerra. Reconstrução, até uma outra coisa pode-se ver, mas tem muitos projetos sociais que você não pode mostrar que fez isso. Chissano, de verdade, se você chamar aquele senhor hoje, lhe perguntar o que o senhor fez neste país e aponta coisa visível, ele pode não vos indicar, ok? Então, houve uma certa descontinuidade e, por mim, o pior malandro e que sempre saiu inocente neste país é exatamente o Chissano. É o pior presidente que nós tivemos em termos de roubo, em termos de corrupção, ok? De uma forma estrutural. Chissano, e ele governou numa altura em que não havia muita pressão, não havia muita observação, e nível de escolaridade baixa, e falta de redes sociais, falta de mídia alternativa, falta de comunicação alternativa, como é hoje, por exemplo. Não é obrigado todo mundo a consumir TVM, da RM, por exemplo. Temos meios alternativos para poder saber o que está acontecendo no país e no mundo. Já há mais denúncia, já há mais controle de uma e de outra coisa. Na era de informação, Chissano não governou numa era dessa. É exatamente isso. Depois vem um Guebuza. Guebuza, na sua governação, nós todos podemos perceber que tinha tudo, ok, para ser o melhor presidente que o Moçambique teve. E, na verdade, até hoje ainda existe essa perspectiva. Na minha opinião, talvez seja o melhor, né? Ok? E Guebuza, na verdade, teve seus investimentos e fez os seus negócios da sua forma, mas, na verdade, esse senhor pode mostrar coisas com coisas e pode trazer indicadores macroeconômicos que dizem que o Moçambique chegou num outro nível exatamente na sua governação. Tivemos um Nhoce que foi um fiasco, ok? Que não sabemos que só foi por corrupção ou falta de capacidade mesmo. É por isso que acabei classificando o Chissano como o pior presidente. E um país acabou andando dessa forma. Praticamente Nhoce ficou aí encaixado nos memes, mais nos memes do que na própria governação, do que no próprio bem-estar. Na verdade, descartamos por completo, ok? Não vamos classificar na lista dos presidentes, ok? Então, temos uma situação dessa em que os moçambicanos devem começar a perceber que Samora tinha razão. E agora, sabe, aconteceu o pior. O lambebutismo alcançou o nível de népcia. Os nepcialismos, esses que chegaram, que agora são praticamente membros do Partido Frelimo, que vão à televisão, dizem que são acadêmicos, e o Reis Curado, Derso Alfazema, Gidio Vaz, Gustavo Mavi, Gil Aníbal. Esses aqui são os piores ainda que existem. A Frelimo é que está a começar sempre com esse sistema. Você não seria lambebota no período de Samora.
Se não seria lambebota nesse nível, porque isso já é teatro que está a acontecer no país. Quando encontra um régio com a népcia dele, com todo o complexo de népcia que ele traz, e é uma brincadeira autêntica. Mas a Frelimo que é culpada de certa parte nisso, porque os dirigentes da Frelimo vão levar aqueles que acham que podem vir a ser ameaças para serem exatamente as pessoas que vão ser frelimizadas, comprados e frelimizados, serão dados um pouco de migalhas e isso é o pior. Mas o que está a acontecer agora? Os nossos académicos estão uma piada, uma brincadeira realmente. Praticamente não temos académico, não temos nada. Mas tanto investimento para a formação de quadro, para esses quadros não servir para nada, isso é um desperdício total e completo de Moçambique. O país é que sai a perder. Na verdade, os que estão a dirigir a Frelimo agora são os verdadeiros criminosos, né? São verdadeiros criminosos. Se eu não conhecesse Régio, eu daria razão. Régio, na defesa da causa dos estudantes, aquele senhor fez coisas inimagináveis. Ele lutava sempre para o bem-estar maior. Mas quando perceberam que esse gajo aqui tem capacidade de mover massas, de ajudar, não sei o quê, compraram. Eu também não sabia que era comprável, que tinha preço aquele senhor, o Régio Corrado. É meu amigo, sim, e ele há de ver esse vídeo. Mas eu falo isso que tenho vergonha dele, com certeza. Eu tenho vergonha de todos aqueles académicos que estão lá, mas por conta da Frelimo tudo. Muito obrigado. Vai deixar a sua opinião lá no Campo Democrático. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau.